Povo de Deus, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um breve e sucinto comentário sobre a lição de número 7. Nós já estamos chegando aí ao nosso final de estudo aqui do livro de Êxodo, porque nós precisamos lembrar os irmãos que as 10 primeiras lições desse trimestre é no livro de Êxodo, as 3 últimas no livro de Levítico. Então nós já estamos na 7ª lição, o tempo passa muito rápido e a gente já está no 16º capítulo e o 17º. Então nós vamos estudar com base nesses 2 capítulos. Esses 2 capítulos, eles não são estranhos aos irmãos que frequentam a escola bíblica dominical, pois eles vão narrar 2 histórias. Vai falar sobre comida e sobre bebida, sobre o pão e também vai falar sobre a água. Nós vamos ver que os filhos de Israel que vão sair do Egito, eles vão chegar aqui nesse lugar que é conhecido como Redifim, e aqui neste lugar eles vão, de uma certa forma, murmurar contra Deus. Aqui no capítulo 16 e no capítulo 17, Moisés ele vai narrar mais uma vez uma atitude de pessoas que têm um coração endurecido. Já haviam esquecido dos bens que Deus tinha proporcionado a eles, que Deus tinha dispensado sobre a vida deles. E aqui eles vão começar a murmurar. É aonde eles vão dizer que era muito melhor eles terem morrido lá no Egito, porque lá eles morreriam de qualquer outra coisa, menos de fome. E é onde Deus ele vai prover carne para aquele povo e vai prover o maná, o pão, que é um símbolo, a gente vai ver que é um símbolo do que Cristo seria mais tarde para toda a humanidade. Então, esses 2 símbolos aqui apresentados no capítulo 16 e no capítulo 17, todos eles simbolizam ou apontam para Cristo. Todos eles são providências de Deus. A gente vai ver que o maná ele vai servir de alimento para o povo durante 40 anos. Não é 40 dias, não é 40 meses. 40 anos, o período em que o povo permaneceu ali no deserto. Todos os dias Deus estava providenciando o alimento. E a gente vai ver aqui com riquezas de detalhes acerca de que esse povo de Israel que saiu do Egito, eles não confiavam na providência de Deus. É tanto que quando Moisés vai dar a ordenança ao povo, dizendo, olha, isso aí que está diante de vocês é o maná, é descido dos céus, é Deus quem está provendo. Vocês só vão pegar 2 gomer, mais ou menos a medida de 2 litros para cada pessoa. E a gente vai ver que eles vão pegar a mais do que eles comiam e iam esconder. No outro dia, aquele alimento que eles esconderam apodreceu e começou a cheirar mal. E isso subiu à narina de Deus. E Deus mais uma vez falou a Moisés, esse povo tem um coração duro, esse povo é um povo de coração rebelde. Ele não obedece às ordenanças. Então a gente vai ver que a ordenança de Deus, dada a Moisés, e Moisés repassou ao povo, era de que todos os dias pela manhã eles levantassem, fossem lá e pegassem ali o maná e trouxessem para suas casas para se alimentar durante o dia. Isso de domingo a sexta-feira, porque na sexta-feira eles teriam que pegar uma porção dobrada para o sábado, porque o sábado não vinha esse alimento para eles, porque era o dia de adorar o Senhor. Então a gente vai ver que esse fato do maná é algo milagroso. Se eles pegassem demais, apodrecia, não servia para o outro dia. Mas o da sexta-feira não apodrecia, Deus conservava. Então aqui a gente já vê o milagre de Deus, o sobrenatural da providência de Deus. E a gente vai ver também que Deus vai mandar Moisés pegar uma porção desse maná, desse alimento, e vai colocar dentro da arca para servir
de sinal. Vai botar dentro de um pote, de um recipiente, e vai guardar ali junto com a vara de Arão dentro da Arca da Aliança. Então a gente vai ver que tudo isso é providência de Deus, é Deus provendo. E às vezes as pessoas podem até olhar e achar que esse maná era uma comida ruim, era uma comida que não tinha sabor, que não tinha gosto, mas aqui no texto a gente vai ver que era uma comida que tinha sabor de bolo de mel. Era algo que eles nunca tinham experimentado, mas que quando eles experimentaram, eles acharam bom. E a gente vai ver que vai servir de alimento durante 40 anos e alimentando toda a geração que saiu do Egito e que morreram e aquela outra que a sucedeu e que entrou na Terra Prometida. Então é isso que a gente precisa destacar. E concernente ao capítulo 17, quando vai falar sobre a rocha ferida, a gente vai ver que o povo se alimentaram do maná, se alimentaram das codornizes, que era a carne que eles tanto desejavam, eles se alimentaram e, passado algum tempo, eles já estavam reclamando com sede, a ponto de querer apedrejar Moisés. E vai ser nesse momento aonde Moisés vai buscar o Senhor e o Senhor vai dizer: olha, Moisés, pega o bastão que está nas tuas mãos e passa à frente do povo. E lá na frente vai ter uma rocha, lá tu vai tocar nessa rocha. E lá eu vou mostrar mais uma vez a minha providência para esse povo, de coração serviço. E a gente vai ver que vai ser nesse exato lugar, nesse exato momento que Moisés ele vai perder o direito de entrar na Terra Prometida. Porque ele vai estar com o coração tão inflamado, ele vai estar com o coração tão, vamos dizer que aflito, atribulado, por causa da pressão do povo, e ele vai querer mostrar para o povo que ele tinha autoridade de Deus nas mãos. É onde a ordenança de Deus vai para que ele bata uma vez na rocha, porque aquela rocha, eu já falei, é símbolo de Cristo, e ele vai bater de uma forma que vai desobedecer a Deus. Ele vai bater 2 vezes e com ira no coração. É onde aqui ele vai perder o direito de entrar na Terra Prometida, assim como Josué e Caleb. Então a gente vai destacar aqui a providência de Deus nessas 2 áreas do ser humano, que é a comida e a bebida. Lembrando que isso mais tarde veio acontecer de uma forma literal no ministério de Cristo, que era maior do que Moisés, onde Jesus ele vai prover o pão e depois ele vai transformar a água em vinho. Então a gente vai ver os sobrenaturais aqui do capítulo 16 e do capítulo 17 de Êxodo se cumprindo lá no Novo Testamento, no ministério terreno de Jesus. Então eu te convido a ficar comigo nessa videoaula para juntos nós aprendermos mais alguns detalhes acerca desses 2 assuntos aqui encontrados em Êxodo 16 e Êxodo 17. E com o tema, ou subordinado ao tema, o maná e a água da rocha ferida. É esses assuntos que nós vamos estudar no decorrer desta lição. Os objetivos da nossa lição: o primeiro é crer no sustento divino, o segundo é evitar a murmuração e o terceiro, fazer do Senhor a nossa bandeira. É isso que a gente precisa destacar, que o Senhor, ele é a nossa bandeira. A gente também vai aprender aqui nesse capítulo que o estandarte de Israel, o estandarte de Moisés, era o próprio Senhor. Moisés aqui, ele vai chamar e dizer que o Senhor é a sua bandeira. E é isso que nós precisamos destacar diante da nossa classe, que o Senhor, ele é a nossa bandeira, ele é o nosso estandarte, ele é que está imprimindo em nós aí que somos porções suas, que pertencemos ao seu povo. O texto áureo se encontra em Êxodo capítulo 16, e o verso 35, que diz: E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então essas são as informações que nós encontramos aqui no nosso textuário, de que o maná ele durou
4 décadas. 4 décadas o povo se alimentando da providência de Deus. E o interessante que a gente ainda destaca, com base aqui nas informações textuais, é que Deus ele não colocava na mesa. Deus ele provia no meio do arraial. E todo dia pela manhã o povo teria que sair e recolher. Porque se deixasse o sol esquentar, aquele alimento ele era dissolvido. Ele sumia, como a água no deserto. Então por isso que o povo tinha que ter esse trabalho de levantar cedo e buscar este pão, buscar este maná. E aqui a gente já aplica que nós também devemos ter a nossa, vamos dizer que, responsabilidade no nosso dia a dia. Deus abençoa, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que ir atrás. É isso que a gente vê aqui nesta lição, com base aqui no textual. A nossa verdade prática diz: na simbologia bíblica, o deserto é sempre temporário, enquanto Canaã é eterno. Perceba que a nossa verdade prática, ela faz um paralelo entre o deserto e a terra prometida, Canaã. E o que a verdade prática nos informa é que o deserto não é lugar para nós vivermos lá a vida toda. Lá é um lugar temporário, é apenas um lugar onde a gente vai passar. Eu sei que você às vezes pode até achar que a sua passagem pelo deserto está demorando, mas nós temos que destacar que tem pessoas que passam no deserto muito rápidos, outros passam correndo, outros passam caminhando, outros passam se arrastando. Mas não significa dizer que nem todos ficam ali o mesmo período. O deserto ali, ele é um lugar onde a gente precisa passar para aprender algumas lições que só no deserto a gente pega, que só no deserto a gente aprende. E é por isso que a nossa verdade prática, ela ilustra muito bem para nós essa fase da nossa vida, de que o deserto ele é temporário, mas Canaã é perene. A terra de Canaã, ela é para sempre. Então é a mesma coisa que nós aplicarmos para os nossos dias. Que essa vida que nós vivemos aqui na carne, ela passa muito rápido, é passageira. Mas a nossa vida, que nós tanto anseiamos, ela não está aqui. Ela não é o agora, mas ela é a eternidade. A nossa Canaã, ela é celestial. É isso que a verdade prática deixa bem claro para nós. O primeiro ponto da lição, nós vamos comentar um pouquinho sobre o maná. E aqui nesse primeiro ponto a gente vai aprender o que motivou Deus providenciar ou dispensar esse maná para o povo de Israel. Quais foram os motivos que levaram Deus fazer isso, enviar esse maná para o povo, sustentar o povo durante 40 anos? Primeiro, a gente precisa destacar que foi a necessidade. Só que o povo estava necessitado de pão, de carne, mas eles não souberam confiar. Eles ignoraram a confiança no Senhor. E então eles começaram a trilhar o caminho errado, que foi, entraram aí no caminho da murmuração. É onde a gente vai ver que essas novas murmurações, ali vamos dizer que na Assembleia de Israel, ela cheirou mal as narinas de Deus. Ela não chegou com uma boa notícia diante da liderança de Israel, que era Moisés e Arão e os anciões. Então a gente viu as autoridades ali de Israel, na pessoa de Moisés, sendo pressionado por aqueles que saíram da terra do Egito, pelos hebreus. E a gente vai ver que essa pressão, Deus ele vai tomar para si essa pressão e vai dizer a Moisés que esse povo, eles estavam se cansando, não era de Moisés, mas era do próprio Deus, porque Moisés era apenas um instrumento de Deus ali naquele lugar. Então essas novas murmurações, elas foram motivadas pela incredulidade, pela dureza do coração
dos hebreus, pela falta de fé. O segundo tópico, comida em abundância. A gente vai ver que no versículo 12, Deus ele vai prover, né, o alimento em abundância. É as codornizes e no dia seguinte o maná, que é descido aí dos céus. A gente vai ver que eles vão comer carne até abusar. Eles murmuraram, querendo estar no Egito, porque lá eles sentiam saudades das cebolas do Egito, das comidas mais desprezíveis lá do Egito. Aqui eles estavam sentindo saudades. Aqui eles estavam dizendo que lá era um banquete. E a gente vai ver que Deus ele vai providenciar para esse povo murmurador, né, para que eles fechassem a boca, para que eles enchessem a boca agora de carne e de maná. Terceiro tópico, o sustento espiritual. Aqui a gente tem que fazer um paralelo nesse tópico com o acontecimento do Novo Testamento, onde as multidões seguiam Jesus em busca do pão, porque viram Jesus multiplicar pães. E aí eles se alegraram. Jesus vai, faz a segunda multiplicação e a multidão vai só aumentando, a tal ponto de Jesus se retirar em oculto para um outro lugar. Quando Jesus chega lá, o povo já está lá. E o povo chega e pergunta: Jesus, como é que tu chegou aqui? A gente não viu. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Mas uma coisa eu digo a vocês: não se esforcem só por esse pão diário, mas pelo pão eterno. Ou seja, pelo alimento espiritual. E é isso que a gente, às vezes, se perde em meio à caminhada cristã. Corre muito atrás do pão material e acaba esquecendo que nós temos uma parte espiritual. Acabamos esquecendo que a nossa alma ela precisa ser nutrida com esse alimento espiritual. É isso que a gente vai destacar e que precisa também destacar diante da nossa classe, com detalhes aqui nesse terceiro tópico. Segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a água da rocha ferida. Nesse segundo tópico aqui, a gente vai ver que o primeiro tópico vai falar sobre a orientação do Senhor. Esse fato ele não é novidade, né, para os irmãos que sempre vão à escola bíblica dominical, que sempre gostam de estar estudando a palavra de Deus. A gente vai ver que é um fato que vai se dar porque o povo vai estar com necessidade de beber água e eles vão fazer da mesma coisa ou da mesma forma que fizeram ali no capítulo 16. Aqui no capítulo 17 eles vão murmurar. Eles só sabiam murmurar. Eles não sabiam crer, eles não sabiam esperar no Senhor. Eles eram impacientes. Parece que era uma radiografia, né, da nossa geração, que só sabe murmurar, que só sabe reclamar, né, não tem paciência em esperar no tempo de Deus. Então esse povo, eles vão pressionar Moisés, querer apedrejar Moisés, porque vão estar com sede. Vai ser aonde Deus ele vai orientar, né, Moisés a pegar o seu bastão, seu bordão, o mesmo que ele abriu o grande mar vermelho, e tocar lá na rocha. E essa rocha vai jorrar água com abundância, água boa para se beber. Aqui a gente vai ver mais um milagre dispensado de Deus. Lembrando que a gente falou a nível de introdução, que esse milagre também é vamos dizer que um tipo de Cristo do Novo Testamento, que a rocha ia jorrar água, e essa água é essas bênçãos, na verdade, essa salvação que hoje nós desfrutamos na pessoa de Jesus. O segundo tópico, Moisés fere a rocha. Aqui no versículo 6 é onde a gente vai ver que Moisés, por ter sido pressionado, ele vai de uma certa forma ferir a rocha. É onde ele vai perder, né, o direito de entrada por ignorância, né, na terra prometida. Então aqui a gente precisa também destacar. No terceiro, a rocha é um tipo de Cristo. Nesse tópico a gente vai ver que vai ter uma riqueza de detalhe muito abundante, porque o comentarista aqui da lição ele vai fazer um paralelo, né, dessa rocha com a pessoa de Cristo. Ele vai provar, né, com fatos aqui que Cristo é essa mesma rocha e que essa rocha aqui do capítulo 17 é o mesmo Cristo que vai se manifestar ao mundo ali depois do nascimento de João Batista.
Então a gente vai ver esse paralelo nesse tópico e vale, né, a gente se esforçar um pouquinho para estar pesquisando mais sobre este assunto. Terceiro ponto da lição, para concluir, vai falar sobre a vitória sobre os amalequitas. Aqui nesse tópico, ainda com base no capítulo 17, a gente vai ver que os amalequitas eles vão entrar em discórdias, em guerra contra Israel, é onde Deus vai, de uma certa forma, prometer a Moisés, para que Moisés ele escreva ali e passe a Josué, para que Josué entenda que Deus vai riscar da história os amalequitas, e é onde a gente vai ver que Moisés ele vai mandar Josué reunir os melhores homens que são bons na espada, e ir para a guerra contra os amalequitas, e Deus ia dar a vitória. E Josué, reunindo o exército, vai para o vale, para a batalha, e Moisés sobe para o cume do monte, aonde ele vai acompanhado de e também ali ele vai com Arão, esses dois aqui que vão representar aqui parceiros de oração. E a gente vai ver que os amalequitas eles vão, de uma certa forma, estar prevalecendo, mas quando Moisés ele vai erguer as mãos, o povo de Israel vai avançar. E aí, aonde Arão e eles vão, compreender que o segredo que motivava, o povo de Israel avançar, prevalecer sobre os amalequitas, era o levantar das mãos de Moisés. É onde eles vão pegar uma pedra, colocar Moisés em pé. E eles vão segurar uma numa mão e outra na outra, para que as mãos de Moisés fiquem sempre levantadas, abençoando o exército de Israel. É onde a guerra vai ser vencida. É onde o povo de Israel vai experimentar a vitória, dada pelo poder sobrenatural de Deus. O segundo tópico, vamos falar sobre nossa batalha espiritual. Nessa história aqui, que nós encontramos a partir do versículo 11, a gente vai ver que as batalhas, elas não eram só no campo físico, não era só no campo literal, na espada. Não, ela também estava sendo combatida na dimensão espiritual. Que quando Moisés está orando com as mãos erguidas, o povo prevalecia. Quando as mãos deles físicas cansavam, o povo amalequita prevalecia. Então a gente vê que essa batalha ela também é travada na dimensão espiritual. Então o crente ele tem que entender que ele não anda só pela vista, ele anda pela fé. Toda batalha que ele trava aqui no físico, essa batalha também é travada na dimensão espiritual. Por isso a necessidade de nós estarmos munidos da armadura de Deus, das armas espirituais, que é oração, leitura da palavra, que é jejum. Tudo isso são armas espirituais nas mãos de homens e mulheres espirituais, que é a igreja do Deus vivo. E para concluir o último tópico, nós vamos falar: o Senhor é a minha bandeira. Aqui é onde a gente precisa destacar que o estandarte de Israel era o próprio Senhor. O próprio Senhor aqui, ele é a bandeira erguida, no meio do arraial do povo hebreu. Então a gente precisa também apresentar aqui que o segredo da vitória não era Moisés, não era Arão, não estava em uma pessoa física, mas estava no próprio Senhor. É tanto que quando a gente fala que o Senhor é a nossa bandeira, nós estamos dizendo que o Senhor, ele é quem está no controle, ele é quem manda, ele é quem desmanda, é a vontade dele que é feita e que tem que ser obedecida. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos dizendo, em outras palavras, que o Senhor é a nossa bandeira. Era assim que Moisés ensinava o povo, era assim que Moisés passava para a casa de Israel, que o Senhor, ele era a nossa bandeira, que o povo de Israel poderia confiar no Senhor e a providência viria, porque era o Senhor que ia para as batalhas. Quando os exércitos inimigos olhavam para o povo de Israel, eles viam o Senhor como ali inimigo. Eles olhavam e não viam simples pessoas, mas eles viam
que aquele povo, que aquelas pessoas eram sustentadas pelo seu Deus. É tanto que quando eles vão invadir Jericó, que Raabe vai testemunhar, Raabe ela vai dizer que as vitórias eram dadas pelo Deus dos hebreus. Então a gente precisa destacar que o Senhor foi no passado, Ele é no presente e Ele sempre será no futuro a bandeira do seu povo. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.